Michele, fazer eletroterapia ajuda ou prejudica para tratar a minha hérnia de disco? Bom, se você está chegando agora aqui nesse canal, entenda que nosso trabalho aqui, nosso objetivo é ajudar você a acelerar a sua melhora, e nós temos muito material aqui a respeito das hérnias de disco, como elas evoluem, como elas aparecem, quais são os principais sintomas que denotam que você pode ter esse tipo de problema aí na sua coluna. Eu já sei que esse assunto é polêmico, eu já sei que tem muitos fisioterapeutas que utilizam essa estratégia para tratar problemas de dores músculo-esqueléticas, entre elas os problemas de coluna, entre eles a hérnia de disco. Porém, eu sei e por isso eu quero que você entenda que esse recurso, a eletrotermoterapia, ele é um recurso limitado para o tratamento completo de um problema de hérnia de disco. Por que é limitado, Michele? Bom, primeiro eu necessito explicar para você um aspecto muito importante onde exatamente atua a eletroterapia, as correntes diversas que nós temos disponíveis para tratar dores, né? A mais conhecida delas, o TENS, né? A estimulação elétrica transcutânea. Nós temos também a corrente interferencial, nós temos também as ondas curtas, que é um tipo de corrente que você aplica no paciente e ao mesmo tempo gera um aquecimento na região ali que você está tratando. Além disso, nós temos também estímulos eletromecânicos, como por exemplo o ultrassom, que visa também fazer um tipo de reparo tecidual nessa área afetada. Então, só para citar alguns tipos de corrente aplicadas para o tratamento de dores músculo-esqueléticas de modo geral. Onde é que se aplicam essas correntes e quais são as razões, os motivos para os quais elas são aplicadas? Bom, são várias teorias que podem explicar, mas basicamente a maioria delas tenta fazer as modificações nos tecidos inflamatórios, tanto nos tecidos inflamatórios de drenar esses líquidos inflamatórios, quanto você ter uma analgesia local, quanto você ter uma redução do estímulo neural proveniente de uma irritação desse nervo. Bom, Michele, mas então isso não é muito bom, não é tudo de bom que a gente precisa para a gente melhorar de um problema de hérnia de disco? Bom, seria o máximo se fosse apenas as causas inflamatórias que estão presentes em um problema de hérnia de disco. Nós sabemos que as hérnias de disco, os problemas estruturais ali da coluna, eles têm uma base mecânica superior à base química, ou seja, a inflamação ela responde ali por 20% do problema. Então, normalmente, quando você está numa fase aguda, sim, esses recursos eles podem ser utilizados e eles vão sim gerar algum benefício, assim como a medicação que você toma. Então, muitas vezes, o recurso eletrotermoterápico, ele até ajuda a diminuir o uso da medicação, porque ele colabora com o seu corpo com essa drenagem, com essa liberação de inibidores, ele inibe ali pela teoria das comportas, que é uma coisa muito técnica que não cabe aqui, não é necessário para você entender esse processo, mas você acaba fazendo uma atuação em cima de um problema que sim, ele existe, e às vezes ainda é superior aos remédios, porque não gera tantos efeitos colaterais. Então, é interessante que a gente saiba a medida de usar isso. A medida de usar isso é até os primeiros dias de crise, os primeiros dias de maior inflamação, período inflamatório, que eu chamo de fase 1, que é a fase 1 do processo de recuperação que eu explico para os meus alunos dentro do meu programa Hérnia de Disco Controlada. Nesse momento, o repouso moderado, as estratégias de analgesia,
As medicações que visam desinflamação podem ser utilizadas e são importantes. Porém, assim como uma criança que te pede doce e que se você der doce para ela todo dia, o dia inteiro, você sabe que não vai fazer bem para ela, ainda que seja gostoso, ainda que seja doce, você sabe que não vai fazer bem para aquela criança. Você também precisa entender que para um tratamento adequado de uma hernia de disco, você ficar apenas nas estratégias de analgesia não resolve o seu problema. Pelo contrário, você pode até mesmo perpetuar sintomas e gerar sequelas de movimento. Você pode ficar com medo excessivo de se movimentar, você pode ficar com limitação maior do que você poderia ficar se você tratasse precocemente com a utilização de movimentos adequados para cada fase da sua recuperação. Portanto, eletroterapia pode ser usada sim, ajuda sim, mas além da medida necessária, ela prejudica. Se você fica recorrendo apenas a essas estratégias para controlar os seus sintomas, assim como também as estratégias de medicamento para controlar os seus sintomas, você está fazendo algo muito prejudicial à sua recuperação, à sua evolução em termos de mobilidade geral. No fim das contas, ajuda mais você combinar estratégias, você usar os recursos na fase adequada é extremamente importante para que você tenha uma evolução. É sobre isso que eu sempre falo dentro da metodologia 2RSC de recuperação rápida sem cirurgia, dentro do meu programa hernia de disco controlada. Porque sem você saber aplicar o recurso certo para a fase certa, você pode correr o risco de, no fim das contas, com o passar do tempo, você prejudicar mais do que ajudar a recuperação. Isso também vale para algumas estratégias passivas aplicadas, como estratégias de massagem, de manipulações, onde você fica por um tempo muito bem, sentindo um alívio muito bom após essas técnicas, mas que depois você não aprendeu, não estruturou, não desenvolveu as forças do seu próprio organismo para cuidar de você e para manter o seu corpo saudável com o passar do tempo. Então, sempre que a gente pensa em uma solução para um problema, nós temos que pensar nesse problema à medida que o tempo passa. Porque hoje, o que faz bem para você, o que te alivia, pode ser que, se você mantiver essa mesma conduta, com o passar do tempo, você venha ficar prejudicado, você venha ficar limitado, você venha ficar com medo de fazer movimento, que é o que o nosso corpo precisa para sobreviver, né? A gente não faz nada sem movimento. Imagine qualquer tipo de rotina de uma pessoa comum, né? As coisas que a gente faz no nosso dia a dia, aquilo que a gente precisa entregar, aquilo que a gente precisa para entregar o nosso trabalho, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para se deslocar de um lugar para o outro, tudo envolve movimento. Movimento não é uma opção, movimento é uma demanda da vida. Por isso eu te chamo a atenção aqui, e eu estou aqui não para passar a mão na tua cabeça, eu estou aqui para te dizer de verdade o que funciona e o que precisa ser feito para resolver um problema de hernia de disco. Se você ainda não resolveu, está patinando aí com relação ao seu problema, vai e volta, e você está ainda nessas estratégias de analgesia apenas, saiba que você precisa progredir as estratégias e abordagens terapêuticas para você ter uma solução completa e duradoura da sua melhora. Venha conhecer esse meu programa hernia de disco controlada. Vai ser talvez o que falta aí para melhorar o seu problema, para fazer com que ele realmente tenha um desfecho positivo à medida em que você for aplicando as estratégias de exercícios coordenadas e ajustadas a cada fase de recuperação. Te convido a me seguir também no Instagram, né? Vou deixar aqui o @MichelePontes e fico aqui à disposição caso vocês tenham dúvida, deixe aqui nos comentários
que a gente vai interagindo e trazendo novos materiais para ajudar você. Até o próximo vídeo!